Na mitologia grega, o Monte Olimpo é a morada dos 12 deuses do Olimpo, os principais deuses do panteão grego. Os gregos imaginavam como sendo uma mansão de cristais, que estes deuses, como Zeus, habitavam. A sua criação se dá com a vitória, segundo os gregos, dos deuses na batalha contra os titãs, que foram derrotados pelos mesmos. Apesar do Monte Olimpo não ser definido como sendo um lugar fora da Terra, a morada dos deuses no mesmo era na maioria das vezes invisível aos olhos dos mortais, somente se mostrando visível aos humanos se assim os deuses o quisessem. Na mitologia grega, o Tártaro é personificado por um dos deuses primordiais, nascido a partir do caos, apesar de alguns autores o considerarem irmão do caos. Suas relações com Gaia geraram as mais terríveis bestas da mitologia grega, entre elas o poderoso Tifão. Assim como Gaia é a personificação da terra e Urano a personificação do céu, Tártaro é a personificação do mundo inferior. Nele estão as cavernas e grutas mais profundas e os cantos mais terríveis do reino de Hades, o mundo dos mortos, para onde todos os inimigos do Olimpo são enviados e onde são castigados por seus crimes. Lá, os titãs são aprisionados por Zeus, conhecido pelos romanos como Júpiter, Hades pelos gregos ou Plutão pelos romanos, Poseidon pelos gregos ou Netuno pelos romanos, após a titanomaquia. Na Ilíade de Homero representa-se este mitológico Tártaro como sendo a prisão subterrânea, tão abaixo do Hades quanto a terra é do céu. Segundo a mitologia, nele são aprisionados somente os deuses inferiores, como Cronos e outros titãs, enquanto que os seres humanos são lançados no submundo chamado de Hades. Os Campos Elíseos é o paraíso na mitologia grega, um lugar do mundo dos mortos, governados por Hades, oposto ao Tártaro, que é um lugar eterno, de tormento e sofrimento. Nos Campos Elíseos, os homens virtuosos repousam dignamente após a morte, rodeados por paisagens verdes e floridas, dançando e se divertindo noite e dia, descrição semelhante ao céu dos cristãos e muçulmanos. Nesse lugar, só entram as almas dos heróis, santos, sacerdotes, poetas e deuses. As pessoas que residiam nos Campos Elíseos tinham a oportunidade de regressar ao mundo dos vivos, coisa que só alguns conseguiam. Em algumas versões é cercado por um muro gigantesco, parecido com o Muro das Lamentações, para separá-lo do Tártaro. Certas versões obsoletas colocam o juiz Radamanto como um dos protetores dos Campos Elíseos, e um dos seus servos seria Cronos, anteriormente o líder dos titãs, um deus maligno e cruel. Mesmo assim, Cronos nunca incomodou ninguém no paraíso. Lá também havia um vale por onde corria o Rio do Leite, ou o Rio do Esquecimento. Segundo algumas versões, seus habitantes ficariam ali por volta de 1000 anos, até apagar-se tudo de terreno neles. Depois disto, esqueciam-se de toda a sua vida, provavelmente bebendo do Rio do Leite, e reencarnavam ou realizavam a famosa metempsicose, que seria a reencarnação em animais, considerada por muitas doutrinas como, por exemplo, o budismo.